Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Bom, eu já tô aqui com meu chimarrão e hoje eu vim aqui pra gente ter mais uma conversa. Eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu essa semana, é bem recente e eu queria compartilhar com vocês. A partir do momento que aconteceu, eu já vim correndo pra casa pra anotar pra não esquecer de nada, pra gente compartilhar esse momento. Então, sem mais delongas, bora lá! Essa semana eu tive folga no trabalho no sábado, as minhas folgas elas são planejadas segundo uma planilha, né? E essa semana coincidiu de cair num sábado. Então, um colega meu me chamou pra ir tomar chimarrão no parque. E eu decidi ir porque já fazia muito tempo que eu não ia no parque, era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo. Então chegou o sábado e eu fui lá no parque encontrar ele, né? Antes da gente chegar no parque, a gente combinou de se encontrar umas 2 quadras antes. E foi mais uma amiga dele, que eu não conhecia, eu acabei conhecendo ela lá. Caminhando em sentido ao parque, a menina falou que ela precisava passar em casa para trocar de roupa. E como ela morava ali próximo, né, acho que uns 100 metros, alguma coisa assim, bem próximo mesmo, a gente passou lá e ela foi trocar de roupa. Em sentido à casa dela, ela falou que estava ansiosa porque depois de noite eles iam em alguma coisa sobre pintura. Eu não prestei muita atenção porque era algo que não fazia muito sentido para mim, né, porque era um assunto deles. Então eu tava ali, mas eu não tava muito focado naquele assunto. Era alguma coisa sobre um quadro, uma pintura, alguma coisa assim. E pra mim passou batida aquela situação, né? Ok. Fomos pra casa dela e ela foi trocar de roupa. Depois que ela trocou de roupa, ela foi colocar água pra esquentar pro chimarrão, né? Pra gente ir pro parque. E aí ela voltou nesse assunto do ateliê de pintura, que ela tava bem ansiosa, que ela nunca tinha ido. E eu achei, né? Tá, pode ser, né? Alguma coisa nova pra ela, né? Sei lá. Não sei como é que é a pintura também, né? O que eles vão fazer e tal. E pra mim, eu fiquei naquela, assim, tá, tudo bem, né? Deixa eu pra lá. Tava muito frio porque estava nublado, né? E volta e meia apareciam algumas nuvens e aí ficava mais frio ainda porque não tinha aquela recepção do sol, né? Aí eu comentei com eles que a gente podia caminhar ali dentro do parque, né? Porque daí a gente não ia ficar com tanto frio. E ok, saímos pra caminhar e já tava no fim da tarde, assim. E aí eles me convidaram pra ir nessa sessão de pintura, né? Não sei bem o que era aquilo, mas tudo bem. Era tipo mais ou menos isso, uma sessão de pintura, um ateliê de pintura, alguma coisa assim. E aí eu não entendi como era bem a situação e eu perguntei pra eles, né? Mas o que é? Como que funciona? E aí eles me falaram, bom, não tem um tempo certo, né? Em determinado tempo, sei lá, 1 mês e meio, a cada 2 meses, eles reúnem um grupo e vão em determinado local e lá acontecem algumas pinturas. E se tu não quiser pintar, né, tu pode só colocar teu nome, enfim, pode participar do ambiente. Eu, tá, né, tudo bem, né. Mas eles falaram que era um grupo de pintura. E eu achei, sei lá, meio estranho, mas tudo bem, né, vamos lá, né. Aí eu resolvi ir, era alguma coisa diferente que eu nunca tinha feito, eu falei, tá, vamos, não tem por que não ir. Era um prédio histórico de 1880, era um casarão, e a gente chegou lá e tava tudo apagado. Aí eles olharam pro relógio e falaram, não, tá muito cedo ainda. Quem sabe a gente vai numa cafeteria. Tinha uma cafeteria em frente e a gente ficou lá tomando café. Ok, chegou no horário, né? A gente tá, então agora a gente vai, né? Quando saímos, já tava com as luzes acesas e tudo mais, e fomos lá e tocamos a campainha. Quando tocamos a campainha, a gente escutou o barulho da escadaria, né? De alguém descendo a escada. Aí, ok, era como tinha um vidro, era aqueles vidros que a gente não vê do lado de dentro, né? Não é um vidro liso, eles têm alguma textura e a gente não consegue enxergar. A pessoa abriu a porta e eram 2 pessoas, eram 2 meninas. Elas eram uma figura, assim, bem excêntrica. Eu não entendi muito bem o que estava rolando no começo, o que era, o que não era, né? Elas vestiam uma roupa preta, uma blusa preta, mas aquelas roupas transparentes, sabe? Uma calça preta e tinha tipo um capuz, assim, que ficava só o rosto dela pra fora. E aí elas tinham uma pintura bem excêntrica no rosto, né, uma maquiagem. E tinha uma coisa que chamava muita atenção, que era o borde da boca. Era um borde que não tinha o borde, na verdade, né? Não tinha a terminação da boca. Então era uma maquiagem sem terminação. Lembrava muito um aspecto de um filme que eu já falei até aqui no canal sobre. No Halloween eu falei dele, que é uma série do Van Helsing, da família Van Helsing, enfim. E tem uma figura muito excêntrica nessa série, que é um vampiro. Ele é psicopata e, enfim. Durante a série, né, ele coleciona dedos e eu já fiz até uma peça pro Halloween inspirada nesse personagem.
E tem uma característica da série que durante um episódio ele tá com a boca assim, sem terminação. Quando eu vi aquela figura, né, das meninas, me remeteu muito a esse personagem, né, que não tinha terminação, assim, da boca, do lábio, né, era uma maquiagem meio inteira. Se eu achar uma foto, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem. E essas duas meninas, elas estavam juntas, interligadas por uma... Era uma continuação de um braço um da outra, digamos assim. Parecia meio que uma coisa Stranger Things. Tinham como se fossem espinhos, assim, do braço, da continuação uma da outra. Era algo muito diferente, muito excêntrico. Então, assim, quando a gente chega, já tinha aquele impacto visual, né? Aí as meninas cumprimentaram a gente, aquela coisa meio que, né, pra não borrar muito a maquiagem delas, né? Enfim, ok. Subimos, a entrada era assim, abria a porta, era uma escadaria enorme, e tu subia pro segundo piso, né? Ok, subimos aquela escadaria, chegamos lá. Ainda não tinham muitas pessoas, tinham 2 ou 3 meninas só numa parte, que era onde a gente chega, né? Aquele saguão ali, aquela sala. E aí tinha uma parede, assim, com um projetor, com várias luzes que pareciam mais uma coisa, assim, bem anos 2000, sabe? Uma característica, assim, de anos 2000. Tinham papéis pelo chão, muitos lápis, giz de cera, caneta posca, várias coisas assim, né? E tinham outros objetos. Aí, ok, né? Tinha um papel enorme, assim, na parede, com alguns desenhos, umas frases, algumas coisas características daquela situação, aquele encontro deles, né? Aí a menina virou pra gente e falou assim, aqui a gente tem um ambiente, tem papel ali, vocês podem pintar, desenhar, né? Tem aqui objetos que vocês podem interagir com a gente. E tem outra sala lá atrás, a sala vermelha. Vocês podem ir lá pra conhecer. E depois dessa sala... tem outro espaço com venda de bebida, umas comidinhas, assim, uns petiscos, né, e tal. Ok. Aí a gente vai dar uma olhada na outra sala, né. Chegando nessa outra sala, era uma sala realmente, um espaço aberto, né. Tinha algumas partes meio que isoladas, assim, como se fossem umas amostras de alguma coisa, sabe. Eram fechadas com aquelas fitas para não passar e tudo mais. E aí tinha um papel, de novo, com vários desenhos, né? Tinha uma iluminação toda vermelha o ambiente. E tinha uma mesa com vários papéis de novo. E aí, nesse papel que tinha na parede, tinha como se fosse uma obra, assim, meio 3D saindo pra fora, sabe? Tinham muito personagem da Lindsay Lohan. Eu vou tentar reproduzir mais ou menos alguma coisa parecida com isso. Digitalmente, obviamente, né? E colocar na tela pra vocês verem. Mas era meio assim, tipo... Era muito anos 2000, sabe? Aquela coisa de papel recortado, com as frases e sobreposições. As impressões, né, 3D que saem de fora da imagem. Era algo assim, muito... com muitas características dos anos 2000. Aí, ok, assistimos, né? Aquele papel enorme, que tinha acho que uns 2 metros. As outras coisas que tinha na sala, que era a sala vermelha. E voltamos pro primeiro ambiente. Nisso já tinham acho que mais umas 3 pessoas. Então, ao total, éramos 6 pessoas aí no começo. Aí, ok, né? Esse meu amigo começou a desenhar, fomos pra primeira sala. Ele começou a desenhar, a menina começou a desenhar e eu fiquei ali, né? O que eu faço? Será que eu desenho? Não desenho? Mas o que é que eu desenho? Eu não quero desenhar nada agora, né? Porque se eu quisesse desenhar, a gente podia desenhar. Só que era um ambiente... de escuro, assim, tu não enxerga muita coisa, né? Apesar de ter luz, não era aquela luz focada em cima de ti, né? Era um ambiente como se fosse uma festa, realmente. Aí eles, desenha e tal. E eu falei assim, tá, né? Mas o que eu desenho? Desenha o que tu estiver sentindo e tal. Para de ser doida! Não tava sentindo nada no momento, né? Aí eu peguei aquele papel e fiquei pensando. E aí eu observando eles desenhar e daqui a pouco começou a chegar gente. Chega gente. Aquela salinha que não era tão grande assim, sei lá quantas pessoas cabiam. Não era tão pequena, mas não era tão grande assim, né? A ponto de virar uma festa para 100 pessoas. Mas era bastante espaço. Aquela sala começou a encher. E tipo, quando eu me dei conta que eu tava com aquele papel na mão, a sala tava cheia de gente. O corredor que iam para as outras salas estava cheio de gente. E era assim, algo assim que não é anunciado. Não é que tem um evento que todo mundo sabe, nem nada disso. As pessoas são convidadas. Então tu só vai se tu realmente sabe onde é, porque as sessões não acontecem no mesmo local.
Cada sessão é um local diferente, as outras foram em outros locais, teve em parque, teve em outros locais também, em bares. Então, é limitado para um número X de pessoas. As pessoas só vão quem realmente sabe ou quem é convidado por outra pessoa. E aí tu recebe o endereço, o horário e tu vai naquele local, né? Que é onde acontece isso. E eu comecei a olhar em torno de mim, né? E eram pessoas, assim, muito diferentes esteticamente, né? Assim, em questão de estilo mesmo. Eram pessoas totalmente bem estilosas, com roupas, assim, muito diferentonas, bem excêntricas. E eram, assim, pessoas que, num conjunto, combinavam muito. Mas, assim, se separasse, talvez não combinasse tanto assim, sabe? Mas era muito legal, porque era muita gente diferente no mesmo ambiente. E aí, ao mesmo tempo que a gente observava aquelas pessoas e tal, todo mundo meio que se conhecia, porque as pessoas se cumprimentavam, mas era um ambiente muito agradável. Eu não conhecia ninguém ali, mas eu cumprimentava as pessoas mesmo sem conhecer, né? E era muito agradável o ambiente mesmo assim. E aí tocava uma música meio que... É meio ambiente, mas parecia meio eletrônica e parecia meio anos 2000. Não era bem definido o que que era. A iluminação era muito anos 2000. Os slides que passavam assim na parede, né? Era muito anos 2000. E as interações, assim, era meio que uma exposição, mas não era uma exposição. Elas faziam meio que uma peça teatral, mas não tinha muito roteiro, as pessoas podiam interagir com elas. Era algo muito, mas muito diferente. Mas ao mesmo tempo muito agradável e muito excêntrico, assim, era muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto na vida. E aí, durante isso, eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês, né, desse personagem. Não dava pra ver muita coisa porque era escuro, né, como eu falei pra vocês. Mas eu vou passar algumas fotos aí pra vocês, acho que tem umas 2 ou 3 fotos, enquanto eu falo. E aí, teve uma situação que aconteceu que a gente ficou em choque. As pessoas começaram a desenhar, né, e realmente era desenhar mesmo, tipo, deitava no chão e desenhava como se estivesse em casa, muito à vontade. E teve uma menina que desenhou, fez tipo, sei lá, um retrato delas, das duas ali que estavam fazendo a cena delas, né? A interação delas com a música, com as pessoas, e elas deixavam isso livre, elas disseram no começo que a gente podia interagir com elas, com os objetos que tinham lá, com a música, a gente podia mudar a música se a gente quisesse. Ninguém mudou a música, né? Mas podia ter essa interação de mudar a música e tudo mais. E teve uma menina que fez um desenho pra elas e entregou. E aí elas ficaram super agradecidas, né? Elas não falavam muito, mas elas eram muito expressivas com o corpo, assim. E aí elas agarraram cada uma de um lado do desenho e elas rasgaram o desenho, acho que uns 20 pedaços, né? A menina ficou em choque. Quem estava assistindo a situação ficou mais em choque ainda, porque não esperava isso, né? Essa reação delas. Era uma coisa meio arlequina, sabe? Tipo, e teve aquela emoçãozinha que ela recebeu o presente e ela rasgou todo o presente em 1000 pedaços e ficou mais feliz ainda. Era algo assim, era muito surreal. E aí, a gente olhava os desenhos, as pessoas pintando no chão, e eram pessoas assim, muito, mas muito talentosas mesmo. Tu ficava de boca aberta de ver os desenhos. Eram desenhos incríveis, que mereciam realmente um quadro e ser emoldurado, porque eram muito bonitos mesmo. E tinham de todos os estilos, né? Tinha aquela coisa mais gótica, enfim, tinha de tudo, tudo mesmo. E era muito, muito incrível. Ao mesmo tempo que parecia uma exposição, né? Ou sei lá, um ateliê de pintura, de arte, parecia realmente um teatro, alguma coisa assim, mas sem muito planejamento, porque elas tinham né, a possibilidade de interagir com as pessoas da forma que fosse. Do mesmo jeito que elas estavam lá interagindo com a pessoa, daqui a pouco elas estavam pintando a unha da pessoa, sabe? Alguma coisa assim muito aleatória, mas era assim, tinha uma finalidade, tinha um propósito, era realmente, né, dividir, compartilhar aquele momento e interagir. Tinha a forma delas se expressarem, né, como artista, porque elas realmente são artistas. Depois eu descobri, vi o perfil delas, né, no Instagram e tudo mais. E era alguma coisa muito diferente que eu nunca tinha visto. E quando eu olhei assim em torno, já tinham passado algumas horas, né, tava cheio aquele ambiente de gente e aí as pessoas já estavam conversando, já tinha passado de uma coisa meio teatral, de aquele ateliê de artes, por uma coisa mais meio uma socialzinha, sabe? As pessoas bebendo ali, conversando, mas muito agradável. A música não tava alta, ao mesmo tempo que a gente podia conversar, que a gente podia ver outras pessoas conversando, e era um ambiente muito agradável. Aí as pessoas estavam bebendo, estavam comendo, sabe? Era uma coisa assim que
Se tu olhasse pra um lado, tu entendia, não, ok, aqui é uma social. Aí tu olhava pra baixo, falava, não, aqui é um ateliê de arte, né? Tem pintura e tudo mais. Aí tu olhava pro outro, não, isso aqui é um teatro, né? Sabe, tu não tinha como colocar em algo indescritível, assim. São muitas coisas ao mesmo local, que dá pra compartilhar tudo ao mesmo momento, e tudo acontece ali, sabe, ao mesmo tempo, e tu não entende muito bem o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que, sabe, é muito inesperado tudo que vai acontecer ali, porque não é nada planejado, né? Então as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, e tipo, tu fica sem entender, realmente tu não sabe o que tá acontecendo ali. Eu fiquei incrédulo com aquilo, né? Porque não dá pra te pensar, né, que vão reunir tantas pessoas diferentes no mesmo local, não vai ter briga, não vai ter música alta, não, sabe? Todo mundo vai compartilhar daquele momento juntos, e são pessoas muito diferentes, são tribos muito diferentes, mas que todas juntas fazem meio que sentido, sabe? Algumas pessoas ali não se encaixavam, né, julgando pela roupa, mas fazia muito sentido porque elas se sentiam muito à vontade de estar ali, né? E eu cheguei acho que quase 8 da noite, eu saí de lá às 10 e praticamente a gente notava que aquilo ali era recém o início de alguma coisa, sabe? As pessoas ainda estavam começando a se soltar mais, começando a beber e tudo mais. Então depois disso, eu não sei se rolou uma festa ou qual foi do negócio, né? Porque eu tive que vir embora, eu tinha outras coisas pra fazer, porque era meu único dia de folga, né? Então eu tenho que fazer tudo no mesmo dia. Mas eu achei incrível aquilo. Eu não entendi muito bem até hoje como que foi, o que rolou ali, porque uma casa, né, um casarão desses de 1880 recebeu aquelas pessoas com uma coisa totalmente diferente, mas num contexto aquilo fez muito sentido. E como eu falei pra vocês, não é algo planejado, assim, ai meu Deus, todo mundo sabe, foi anunciado um evento, dia tal horário. Não, são pessoas selecionadas, escolhidas e convidadas a estarem lá. Eu acho que todo mundo devia vivenciar isso em algum momento, porque vocês iam achar surreal também. Psiu. Já deixou teu like? Já te inscreveu no canal? Clica aqui embaixo, deixa teu like e te inscreve no canal. É uma coisa simples, tão simples, mas me ajuda demais. Então essa foi a minha experiência nessa casa louca, né? Esse casarão de 1880 que já deve ter recebido muita gente para muitas festas, mas nada algo como essa que eu acabei indo. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijão e até a próxima. Tchau!